Diariamente, milhares de pessoas utilizam o sistema de transportes coletivos da cidade de João Pessoa. E, infelizmente, quase que diariamente, um ônibus é assaltado em algum lugar da cidade. Nesta terça-feira, por volta do meio-dia, uma equipe da TV Correio registrou o caso de um assalto a um ônibus. Foi no conjunto Castelo Branco e nossa equipe chegou minutos depois, mostrando o desespero do motorista e do cobrador que estavam no ônibus assaltado. Os passageiros já tinham ido embora. Mas você sabia que se você estiver em um ônibus, o ônibus for assaltado e você tiver algum tipo de prejuízo, perder um objeto, dinheiro, algum pertence, sabia que você pode ser indenizado pela empresa? De acordo com o Código do Consumidor, em seu artigo 22, diz o seguinte: os órgãos públicos por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Isso significa o seguinte: como o serviço público é uma concessão e para poder usar você tem que pagar uma tarifa, isso estabelece a relação direito-consumidor. E se você estiver em um ônibus, o ônibus for assaltado e o assaltante também levar o seu dinheiro, você tem que fazer um boletim de ocorrência e provar que foi assaltado. E na sequência você pode ser indenizado. Mas precisa entrar na justiça com uma ação nos juizados especiais de pequenas causas. Agora, será que as pessoas sabem disso? Vamos conversar para saber quem está sabendo. Você sabia que se você estiver no ônibus e ele for assaltado e os ladrões roubarem você também, você pode ser indenizada? Não. Você não sabia disso, não? Sabia não. Você não conhece alguém que já esteve em um ônibus e foi assaltado? Conheço. Perdeu o que tinha? Tudo. Não sabia. É importante saber disso. Você conhece alguém que já esteve nessa situação? Na verdade, eu conheço algumas poucas pessoas que já foram assaltadas, smartphones, dinheiro em espécie, cartão de banco, essas coisas. Mas não sei se chegaram a ser indenizadas ou se sequer procuraram as empresas para ir atrás de seus direitos. E se você estiver dentro do ônibus e for assaltado, tiver um objeto levado, dinheiro, qualquer coisa, como proceder? Como você deve agir para ter direito a essa indenização? E quem vai nos esclarecer isso é Elton Renê, secretário do PROCON Municipal. O que a pessoa deve fazer? Antes de tudo, fazer um BO, um boletim de ocorrência, né, para registrar o fato ocorrido naquele instante. Procurar registrar também num órgão de defesa do consumidor, que dá mais substância, inclusive, na reclamação, tendo em vista ser relacionada a uma relação de consumo e, evidentemente, procurar apoio na justiça. Porque, veja bem, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que as empresas concessionárias ou permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, elas são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, quanto aos essenciais contínuos e também seguros. Então, a empresa de ônibus, qualquer outra forma de empreendimento, quando tem uma concessão pública, não que ela seja culpada que acontece o fato de roubo, de assalto, mas ela tem uma responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade objetiva prevista no CDC. E como é que a pessoa pode fazer para provar o que aconteceu? O próprio boletim de ocorrência ele serve, testemunhas é interessante o consumidor ele avocar para si algumas testemunhas e, evidentemente, o próprio vínculo que o consumidor tem na relação de consumo. Devemos lembrar que o consumidor ele é hipossuficiente e pode, inclusive, inverter o ônus da prova a favor do consumidor na justiça. Se o ônibus tiver aquelas câmeras, então ele pode requisitar? Pode, e é dever da empresa ela fornecer todos os dados, todas as informações, quando necessitada para um determinado fim. Você já teve alguma causa, alguma reclamação assim aqui no PROCON? Não, infelizmente, os consumidores ainda, ou por desconhecimento, ou enfim, acham que talvez não deem nada, eles não têm muita, digamos assim, muita motivação para fazer essas reclamações. Mas é extremamente interessante essa informação, porque dá a oportunidade à sociedade consumerista mais dos seus direitos e dos seus deveres. E, evidentemente, quando acontecer o problema, ele saber que ele tem, sim, direito à reparação. Agora ele tem que provar o que foi levado. Tem que provar. Mas, veja, existe a questão testemunhal e existe também a possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, a empresa, mesmo não tendo culpa, ela tem aquela responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e ela vai ter que provar que o consumidor não teve o prejuízo que ele está informando.